Olá, sabe, no mercado financeiro tem alguns erros que não custam só um pouco de dinheiro. Eles podem, na verdade, custar o trabalho de uma vida inteira. Hoje, a gente vai dar uma olhada em três dos erros mais comuns e, olha, devastadores que os investidores cometem. E, claro, o mais importante, como a gente pode se proteger deles. Então, vamos lá, vamos mergulhar nisso. Essa frase aqui resume bem o peso do que a gente está falando. Não é brincadeira, não. 22 anos de esforço que podem simplesmente sumir num piscar de olhos. Essa é a realidade por trás de decisões financeiras que são tomadas no calor do momento sem planejamento. E é por isso que entender o que leva a esses desastres é tão importante. Para a gente entender como isso acontece na prática, vamos acompanhar uma história real, a do José. O nome, claro, a gente trocou, mas a dor e a perda que ele sentiu foram bem reais. A jornada dele mostra direitinho como boas intenções, quando misturadas com as armadilhas do mercado, podem levar a um resultado catastrófico. O José não era um aventureiro, muito pelo contrário. Por mais de 2 décadas, ele foi o retrato da prudência. Juntou o dinheiro dele com paciência, sabe? Foi construindo o patrimônio de forma lenta, segura, um tijolinho de cada vez. Ele era aquele investidor que muita gente pensa em ser quando começa. Então, alguma coisa mudou. O mundo do mercado financeiro se abriu para ele, cheio de promessas de retornos altíssimos, aquela emoção da valorização rápida. De repente, a estratégia lenta e constante que serviu para ele por 22 anos começou a parecer, sei lá, inadequada. A paciência começou a ir embora. É aqui que a armadilha se fecha. Impulsionado por dicas de ouro e, pasme, até por incentivos da própria corretora, o José conheceu uma ferramenta que é ao mesmo tempo poderosa e muito perigosa, feita para acelerar os ganhos. O nome dessa ferramenta? Alavancagem. Olha só que interessante, a alavancagem é basicamente operar com dinheiro que não é seu. É como pegar um empréstimo para arriscar. Com R$ 10.000, por exemplo, dá para operar como se tivesse 200 mil. O potencial de ganho é gigante, claro. Mas e as perdas? Elas também são gigantes. Se o mercado cai um pouquinho, tipo 10%, todo o capital investido pode virar pó e ainda por cima sobrar uma dívida. É uma faca de dois gumes e os dois lados são extremamente afiados. E essa história do José leva a gente direto para o nosso primeiro erro fatal. E ele não é um erro técnico, é um erro psicológico. Aquela busca sem fim por um atalho, por aquela informação secreta que vai fazer todo mundo ficar rico da noite para o dia. Isso aparece de duas formas principais. Primeiro, a gente tem o tal do FOMO, que é o medo de ficar de fora. A gente vê as pessoas postando ganhos incríveis nas redes sociais, um conhecido falando da última ação que bombou, e aí bate aquela ansiedade, né? O medo de perder a próxima grande chance leva muita gente a pular de cabeça em investimentos sem analisar nada, agindo só pela emoção. E o FOMO, muitas vezes, empurra a gente para outro comportamento perigoso, o efeito manada. É a nossa tendência de seguir a multidão. A gente pensa, bom, se está todo mundo fazendo, deve ser a coisa certa. O problema é que muitas vezes a manada está correndo em direção a um precipício financeiro. É quase como se a gente preferisse errar em grupo do que acertar por conta própria. E como é que a gente identifica se está caindo nessa armadilha? Os sinais são bem claros. Comprar um ativo só porque ouviu falar, seguir a última moda do mercado sem nem entender do que se trata, ou basear decisões em dicas de amigos e influenciadores. Quando isso acontece, pode ter certeza que é o FOMO no comando e não uma estratégia bem pensada. E isso nos leva direto ao segundo erro, que é ainda mais fundamental. É um erro de estrutura, de planejamento. É como tentar construir o telhado de uma casa antes mesmo de ter feito a fundação. Não tem como dar certo. O ponto principal aqui é o seguinte: muitos investidores, seduzidos pela promessa de ganhar muito dinheiro rápido, pulam a etapa mais importante de todas. Colocam o dinheiro que não podem perder em ativos de alto risco, sem ter nenhuma rede de segurança. E essa rede, essa base de tudo, se chama reserva de emergência. Mas a boa notícia é que existe um caminho certo sim. Existe um método testado e comprovado para construir riqueza de forma segura. A pergunta não deveria ser como ficar rico rápido, mas sim qual é o primeiro passo para construir uma base financeira que seja realmente sólida. E a resposta é surpreendentemente simples, embora muita, mas muita gente ignore. O caminho certo começa com a construção da sua segurança, do seu colchão de liquidez. Vamos ver como isso funciona na prática.
A reserva de emergência é aquele dinheiro que permite que a gente durma em paz à noite. Se o carro quebra, se acontece um problema de saúde ou se a pessoa perde o emprego, é esse fundo que vai evitar a necessidade de fazer dívidas ou de ter que vender os investimentos de longo prazo no momento ruim, perdendo dinheiro. E olha, construir essa reserva não é nenhum bicho de 7 cabeças. O primeiro passo é o mais básico de todos na educação financeira: saber para onde o dinheiro está indo, mapear os custos fixos, os variáveis. Com isso na mão, o próximo passo é definir uma meta mensal de poupança, algo que seja realista para cada um, e manter a disciplina. E qual seria o tamanho ideal para essa reserva? A regra de ouro que a maioria dos especialistas recomenda é ter o suficiente para cobrir 6 meses dos seus custos essenciais. Então, por exemplo, se o custo de vida mensal é de R$ 3.000, a meta é ter uma reserva de 18 mil. Esse valor dá um fôlego enorme para lidar com a maioria dos imprevistos sem desespero. Certo, mas onde esse dinheiro deve ficar guardado? A resposta está nessas 3 características aqui. A prioridade, nesse caso, não é a rentabilidade. É a segurança e a facilidade de acesso. Precisa ser um lugar onde o dinheiro não corra riscos e que possa ser resgatado na hora, assim que a emergência acontecer. Pense em Tesouro Selic ou CDBs com liquidez diária, por exemplo. Ok, então o FOMO foi evitado e a reserva de emergência está sendo construída. Agora vem o terceiro erro fatal que acontece quando se começa a investir para o longo prazo: escolher os ativos olhando só para o que aconteceu no passado. Esse é um dos avisos mais repetidos e, ao mesmo tempo, um dos mais ignorados do mercado. Só porque uma ação ou um fundo teve um desempenho espetacular no último ano, não existe absolutamente nenhuma garantia de que isso vai se repetir. Correr atrás da rentabilidade passada é como dirigir um carro olhando só pelo espelho retrovisor. É uma estratégia que olha para a direção errada. Então, qual é a alternativa? Bom, a alternativa é parar de reagir e começar a agir com base em um plano. É mudar a mentalidade de um apostador para a de um construtor de patrimônio. E esse quadro aqui ilustra essa diferença de uma forma brilhante. De um lado, a gente tem a especulação. Busca por grana rápida, movida por impulso e pelo hype do momento, assumindo o risco altíssimo. Do outro lado, o investimento de longo prazo, focado na construção gradual de riqueza, baseado em paciência, disciplina e análise, com o risco sendo gerenciado. A história do José, infelizmente, começou no lado direito e terminou de forma trágica no lado esquerdo. Esse investimento de longo prazo se baseia em estratégias que já se provaram no tempo, como, por exemplo, o buy and hold, que é a filosofia de comprar bons ativos para manter por anos, deixando os juros compostos fazerem a mágica deles. Tem também o value investing, que é a arte de encontrar empresas de qualidade que estão sendo negociadas por menos do que elas realmente valem. E, claro, a diversificação, que é a única forma de diminuir os riscos sem abrir mão de todo o potencial de retorno. No fim das contas, tudo se resume a essa pergunta fundamental. Cada decisão financeira, cada ativo que se compra, é um tijolo na construção de um futuro ou é uma ficha numa mesa de apostas? A história do José é um lembrete trágico do que acontece quando essas duas coisas são confundidas. E a escolha de qual caminho seguir é o que, no final, define o resultado.